Salve sua energia, eu sou o Leonardo Camargo, estou aqui para trazer uma leitura para vocês, para o signo de Câncer. Se você tem esse signo forte, Sol, Lua, Ascendente, se é um signo importante para você, fique aqui comigo e vamos ver o que vem para vocês, tá bom, cancerianos? Lembrando que essa é uma leitura coletiva, pode não ressoar para todo mundo, pegue o que for seu, tá? O que sintonizar com você, libera o restante. Se você gostar dessa leitura, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, comente como é que isso chega para você, tá bom? Lembrando que toda ajuda retorna. A agenda de leituras também está aberta, caso você tenha interesse, você pode fazer uma leitura particular na sua energia comigo, tá bom? Então vamos dar início para o signo de Câncer, mês de setembro. O que a gente pode falar para o signo de Câncer? Opa! A gente abre com um Rei de Ouros, tá? Meu Deus, todas querem cair. A gente tem uma Rainha de Copas invertida. O que mais? 3 de Espadas. A Imperatriz. Pelo fundo a gente tem o Eremita. 9 de Paus, 10 de Paus. Enamorados. Vamos lá, cancerianos, dar início a essa energia então, tá? Então nós temos aqui um casal, tá? Rei de Ouros e Rainha de Copas, né? A Rainha de Copas está invertida e nós temos o 3 de Espadas presente no jogo. O tema, o que veio aqui falando, é o tema da Imperatriz. Imperatriz fala sobre amor, fala sobre dinheiro, fala sobre abundância, projetos novos, filhos, né, maternidade, temas que envolvem o afeto, em geral, né? E o jogo, ele sugere aqui alguma questão pode estar relacionada tanto a relacionamentos, relações, né? Hoje a gente está falando com pessoas que estão dentro de um contexto matrimonial que está desafiador para Câncer, né? Ou a gente pode estar falando também, por exemplo, né, para solteiros que podem estar tendo uma dificuldade grande para acessar o campo afetivo, o amor, os afetos, né, a conexão mais íntima. A gente tem aqui elementos que se dão bem, né, a terra e a água, porém eles não estão na mesma vibração, na mesma sintonia, né? É como se você estivesse analisando em setembro, né, eu estou lendo para campo afetivo, né, que é o campo que cai aqui, mas em setembro você está enxergando como as pessoas são diferentes de você, né? E alguns aspectos, algumas diferenças, elas nunca vão mudar, elas sempre vão ser, às vezes, ou desafiadoras, ou que podem causar algum tipo de dor, partir seu coração, né? Nesse sentido. Mas o que eu quero dizer aqui é que, principalmente com a Imperatriz, ela vem trazendo a boa nova do o amor conecta, o amor une, o amor aproxima, né? Então a gente precisa analisar o contexto, cada contexto é particular, não tem como uma leitura coletiva eu dizer para vocês em qual relação, o que está errado, ou o que precisa mexer, mas eu vou dizer para vocês aqui o que vem muito conectado a essa leitura. Uma continuidade em algumas relações, ou alguns comportamentos, ou algumas... tem coisas que eu continuo fazendo, continuo permitindo, continuo aceitando, porque eu não quero ficar sozinho. Ao mesmo tempo, uma pessoa que está solteira, ela quer, por todo custo, fugir da solidão, né? E aí, eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. É possível fugir de si mesmo? É possível sair de você? É possível
se abandonar, né? Assim, falar assim, olha, eu vou me abandonar agora, vou ali passear, vou me deixar aqui. Não tem como, né? Não tem como. O processo em que vocês temem em relação a estar só é um descontentamento com a própria companhia, com a própria presença, com a própria manifestação, né? A gente tem graus aqui falando sobre amor próprio. Amor próprio. Eu me amo o suficiente para não aceitar certos tipos de comportamento, certas relações, certos posicionamentos, situações que vêm me machucando, que vêm ferindo meu coração, que vêm me mantendo em relações difíceis, dolorosas, recebendo pouco, né? Então, mês de setembro, Câncer vai estar movimentando um processo afetivo, o coração, os desejos, aquilo que eu quero para mim. Às vezes esse afeto todo ele tem que ser voltado para você mesmo. Não, é melhor estar só do que estar mal acompanhado. Isso é inegavelmente aqui. Então não permanecer em alguns lugares, né? É priorizar você mesmo. É priorizar o seu afeto, é priorizar o seu amor, né? E claro, né, eu vou voltar a alguns outros aspectos aqui, principalmente para quem está em relacionamentos também. Você não chegou nessa relação à toa. Né? Essa relação ela foi baseada em sentimento, ela foi baseada em amor, ela foi baseada em algum tipo de construção em algum momento em que trouxe felicidade para sua vida. O que você precisa descobrir é se isso ainda existe. Se isso ainda pode ser recuperado, se isso ainda pode ser nutrido, se isso ainda se te satisfaz, né? Que é importante. Que é talvez o mais importante, principalmente para câncer, sabe? Porque assim, às vezes, não estou falando que é todos, mas podem ter relações que já foram embora. E que você só não saiu dela porque você tem medo de enfrentar as coisas por conta própria. E acredite, às vezes é por conta própria que as surpresas aparecem, né? A felicidade, sabe aquela realizei os meus sonhos, realizei os meus desejos, ou principalmente ter mais os alívios, né? Vamos ver o que mais? Signo de Câncer, setembro. Opa, isso aqui pulou sozinha. Temos a alta sacerdotisa, ela tem vindo muito nas minhas leituras. Outra imperatriz, né? Muita energia feminina nesse jogo. Então a gente ou pode estar se conectando muito com mulheres, né? Ou falando sobre mulheres. E mais? As de paus, uma energia masculina também aqui no jogo. Mas, assim, em grande maioria, tá mais feminina. 4 de ouros pelo fundo. Cavaleiro de espadas, 9 de espadas, rei de paus. Para mim, a energia feminina, ela tá maior, mas ao mesmo tempo ela tá retida, né? Quando a gente olha aqui, ó, isso aqui significa que ela tá retida, né? A rainha tá invertida, a gente tem o 3 de espadas junto, junto com a alta sacerdotisa, mas nós temos a imperatriz 2 vezes. Então, assim, ó, se isso aqui está fazendo sentido para você, se eu estou conectando com você nesse campo aqui, né, principalmente se você é mulher, você pode estar amando muito e não está tendo o retorno desse amor, sabe? Ou você está aguentando muita coisa calada e ainda gosta dessa pessoa, mas o que eu quero trazer para você é que às vezes o que você gosta nem é essa pessoa mais. Você gosta de uma pessoa que às vezes não existe. Você gosta do apego, você gosta da ideia, você gosta assim daquilo que você criou e justamente para não ficar sozinha, para não às vezes ter que procurar, ter que, sabe, ser vista sozinha, né? Se a gente está falando com algum tipo de homem aqui, a gente está falando de um homem que está reprimindo muito a esposa, né? Claro, vamos levar para contexto, né? Não é só heterossexual, se está em um relacionamento homoafetivo também. Existe uma parte do relacionamento em que não está sendo nutrida. Não está sendo nutrida.
não tem a nutrição necessária, não tem os desejos atendidos, né? Para poucos casos aqui pode ter traição envolvida, desejo por outras pessoas, e às vezes isso pode estar presente já, mas as pessoas podem não aceitar. A gente tem muito contexto aqui, ó, para vazão sexual, tá? Então, assim, setembro, eu sinto que tem uma revolução acontecendo dentro da relação. E o que eu quero dizer, principalmente, é que se você é a vítima, se você está em uma relação que está desgostosa, desconfortável, dolorida, delicada, avalie isso. Avalie muito mais sobre o quanto eu me amo, o que eu quero para mim, o que eu desejo para minha vida, aonde que eu quero chegar, se isso me nutre, do que ouvir simplesmente um medo, sabe? Do que ouvir simplesmente um apego. Ah, nossa, mas a gente está junto tanto tempo, não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, não tá mais a mesma coisa, né? Precisa de mais amor, precisa trazer mais vibração aqui afetiva, mesmo vibração de conexão, né, de coisas novas acontecerem, surgindo. Olha, muitos relacionamentos aqui podem ser salvos, né? E para campos solteiros, claro, né? Podem começar também. O que eu sinto por campo de quem está solteiro, né? Que eu foquei muito em casal aqui, é que às vezes você não está recebendo aquilo que você está oferecendo também. Eu sinto que quem está solteiro, ele quer oferecer muito de uma vez e quer que a pessoa já saiba que aquilo vale, que aquilo custa, que já tem que retribuir na mesma intensidade. As coisas elas não vão acontecer assim. Às vezes o processo para conhecer uma pessoa nova, trazer um relacionamento novo, ou se conectar com alguém, é uma coisa que você vai esperar o tempo da outra pessoa também, né? Claro que se demonstra, mas demonstra sabendo dar os passos para isso, né? Com delicadeza. A gente tem muita energia aqui para olhar para a delicadeza dentro do jogo de câncer, tá bom? Bom, câncer, essa foi a leitura para vocês. Espero que tenha chegado bem para vocês essa energia, tá bom? Se você ficou com dúvida, quer saber, cada caso é um caso, né? Quer saber do seu, só me chamar, a gente pode fazer uma leitura particular para você, tá bom? Agradeço, fiquem bem, até uma próxima. Tchau, tchau.